Planejar o ano letivo pode parecer uma tarefa burocrática, principalmente para quem está começando na licenciatura. Mas basta chegar no meio do semestre para entender por que essa etapa é tão importante. Sem um planejamento anual, é comum perceber que alguns conteúdos receberam tempo demais, enquanto outros conteúdos ficaram de fora ou precisaram ser trabalhados às pressas. É justamente para evitar esse tipo de situação que existe o planejamento anual. Ele funciona como um guia para o professor. Não define exatamente como vai ser cada aula, mas organiza o caminho que será percorrido ao longo do ano letivo. Isso traz mais clareza para o trabalho e ajuda a manter uma sequência lógica de aprendizagem. O primeiro passo é conhecer a realidade da escola. Antes de organizar qualquer conteúdo, procure entender com quem você vai trabalhar. Qual a faixa etária dos alunos? Em que etapa da educação básica eles estão? Como que é a estrutura da escola? Quais materiais estão disponíveis? Existe quadra coberta? Há outros espaços que podem ser utilizados? Essas informações influenciam diretamente o planejamento. Depois, consulte os documentos que orientam o trabalho pedagógico da escola. A BNCC é uma referência importante, mas muitas redes de ensino também possuem currículos próprios que precisam ser considerados. Esses documentos ajudam o professor a definir quais competências e conteúdos deverão ser desenvolvidos durante o ano. Depois de reunir essas informações, fica muito mais fácil distribuir os conteúdos ao longo do ano letivo. Uma estratégia bastante eficiente é dividir o ano em etapas. Em vez de pensar em todas as aulas de uma vez só, organize em blocos de conteúdo que tenham relação entre si e respeitem a progressão da aprendizagem dos alunos. Isso torna o planejamento mais organizado e facilita o acompanhamento da turma. Também é importante entender que o planejamento anual não é um DOC fechado. Durante o ano, surgem situações que exigem adaptações. O calendário escolar pode mudar, eventos podem alterar a rotina da escola, algumas turmas aprendem mais rapidamente e outras precisam de mais tempo para consolidar determinados conteúdos. Então, fazer os ajustes faz parte do trabalho do professor. O planejamento serve justamente para orientar essas decisões e não para impedir que elas aconteçam. Um cuidado importante é distribuir os conteúdos de forma equilibrada. É natural que cada professor tenha modalidades com as quais se identifica mais. Mas o planejamento anual ajuda justamente a evitar que alguns conteúdos recebam muito espaço, enquanto os outros praticamente desapareçam das aulas. Quando você visualiza o ano inteiro, consegue oferecer experiências mais variadas e ampliar o repertório de práticas corporais dos alunos. Existe ainda uma vantagem que costuma aparecer logo nos primeiros meses de trabalho. Quem planeja o ano com antecedência consegue preparar materiais, organizar avaliações, acompanhar a evolução da turma e até adaptar as aulas com muito mais tranquilidade quando surgem imprevistos. Isso reduz o improviso e torna o trabalho muito mais organizado. Se você está começando na profissão, não se preocupe em construir um planejamento perfeito. Preocupe-se em construir um planejamento que faça sentido para a realidade da sua escola. Ao longo do ano, faça anotações sobre o que funcionou bem, quais estratégias deram resultados, quais conteúdos precisam de mais tempo e quais mudanças seriam importantes para o próximo ano letivo. Esses registros tornam o planejamento seguinte muito mais fácil e ajudam no seu desenvolvimento como professor. O planejamento anual não limita a atuação do professor, pelo contrário, ele oferece segurança para adaptar o que for necessário sem perder de vista os objetivos da aprendizagem. Essa organização que permite conduzir o ensino de forma mais coerente, acompanhar a evolução dos alunos com clareza e desenvolver um trabalho consistente durante todo o ano letivo.